Olá, meus amores! Que prazer estar aqui com este programa maravilhoso, Novo Feminino, que eu sou apaixonada, não canso de falar. Como é bom estar neste lugar aqui, convidando pessoas, né, que possam contar a história para ajudar, para inspirar você que está assistindo a gente. Que maravilha! Meus amores, hoje eu estou com um convidado tão especial. Eu estou aqui com o Márcio Oliveira. É um empresário contábil, uma pessoa maravilhosa. Estou muito feliz de você ter aceitado estar aqui para este programa. Seja muito bem-vindo, querido. Muito bem-vindo. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando com você. Muito bom. De estar compartilhando a sua energia. Isso contagia. Muito obrigado de coração. Coisa boa ouvir isso, né, gente? Coisa boa ouvir isso. Querido, aqui quando a gente começa o programa, tá? Eu sempre gosto de começar com uma das perguntas que eu falo que é uma das mais desafiadoras, tá? Quem é você, Márcio Oliveira? Se apresente. Eu sou um homem multifaces. Uau! Eu sou marido, sou pai de 3 filhos, tenho 2 netos e sou empresário contábil. Sou advogado. Sou contador. Uau, quantos papéis! Sou administrador. Eu tenho muitas responsabilidades das quais eu carrego com muito orgulho e com muita força de vontade. Que lindo! Gente, olha que bacana isso. E eu gosto, porque eu sempre falo, eu gostei da forma com que você se apresentou. Porque a gente sempre vai muito no papel profissional. Você viu o que ele falou primeiro? Sou pai, sou esposo. E aí ele começou a falar, olha que bacana isso, eu gosto quando os convidados, né, aliás, quando as pessoas, os empresários, eles se colocam assim, a gente não é só o nosso papel profissional. Não é de forma alguma. Não Fiz questão de começar pela minha base. Exatamente, parabéns. Foi pensado. Que coisa mais linda, mas são muitos papéis que você desempenha. Com certeza. Os papéis profissionais, da forma que eu coloquei, eu acabo não desempenhando de forma individual. Sim, é tudo junto. Explica como que funciona. Eu, de formação acadêmica, eu sou administrador, contador, advogado. E algumas especializações. Mas isso compõe a figura do consultor empresarial. Ah, perfeito. Entendeu? Então, eu senti a necessidade de... Quando eu me formei em administração, eu via que eu precisava um pouquinho de contabilidade para poder entender melhor os números. Perfeito. Né? Eu costumo falar que a contabilidade é a bússola da empresa, né? É para onde a empresa deve caminhar, deve se olhar para a contabilidade. Literalmente. É o diagnóstico ali, não é? Exatamente. Quando a gente pega uma empresa, um cliente novo, a gente tem que fazer um diagnóstico de vários níveis, desde um diagnóstico legal, se ele está com problema com certidões, irregularidades fiscais, até um diagnóstico financeiro contábil, né, para poder dar o norte para ele. Sim. Depois que eu estava com os números afiados, vamos dizer assim... Aí você sentiu necessidade do quê? Da parte jurídica da coisa. Porque empresariar é você andar numa linha tênue da regularidade. Perfeito. Se você estiver para cá, você está no prejuízo. Se você estiver para lá, talvez você esteja incorrendo em crime. Então, com essas formações, me deu essa condição de eu ser um consultor contábil mais amplo para o meu cliente. De eu poder desempenhar esses papéis... Completo, porque o teu serviço... né? Exatamente. É completo. Você faz o diagnóstico da empresa e você, com todo este olhar... eu acho que é o teu diferencial isso. Eu acho. Sabe que uma vez eu tava... nunca vou esquecer. Era uma tarde de sábado. Eu tava em casa, eu peguei o meu celular e comecei a desenhar uma arte para divulgação do meu escritório. E essa arte nasceu um vídeo, que eu tenho isso lá no meu escritório, que eu divulgo bastante, que eu chamo Gestão 360 Graus. Perfeito. O que seria isso, né? É a tua metodologia. É aquilo que eu sou capaz de desenvolver para o meu cliente. Então, são várias camadas. Então, toda empresa tem que ter um sistema de gestão. A gente chama no mundo empresarial de ERP. Então, toda empresa tem que ter um ERP. Então, desde a parametrização desse ERP até BPO financeiro, BPO contábil, fiscal, BPO de recursos humanos,
contabilidade consultiva, recuperação de impostos, apoio jurídico. Então, eu desenvolvi uma arte fruto de um momento de ócio criativo. Olha que incrível. Que eu chamei de gestão 360 graus. Que é assim que eu tento me posicionar. Obviamente que eu não vou ser profundo em todos os assuntos, Sim. mas eu conheço quem seja. Sim. Então eu posso dar essa direção. Você é um indicador, é uma bússola ali para o teu cliente. Exatamente. E aí eu posso direcionar melhor aquilo que eu não faço internamente de forma ótima, eu direciono para quem faz com a mesma qualidade que o meu escritório faz. Que bacana! E assim eu consegui aglutinar esses papéis no papel de consultor empresarial. É assim que eu me posiciono. Você ama o que você faz? Demais, demais. Isso muito, é essencial para mim. Muito, muito. É maravilhoso. Eu gosto demais do que eu faço. Eu venho de uma família de comerciantes. As empresas da minha família foram clientes do escritório. Só fazer uma historinha minha bem breve. Então eu cheguei no escritório por meio do Dr. Alberto. Você vai conhecer ele ainda muito breve. Ele me deu a oportunidade de estagiar no escritório de contabilidade dele, que é a Escrital. Que é o teu sócio. Que é o meu sócio. Olha que coisa mais linda. Eu trouxe as empresas da família. Ele abriu a porta do escritório para mim. Eu estagiei durante um tempo. Ele me abriu várias portas. Depois a gente efetivou a nossa parceria. Eu nunca fui funcionário. Efetivamos a nossa parceria até um dia que eu tive que virar sócio. Não teve jeito. E de lá para cá nós estamos trilhando junto. Quantos anos? 27 anos. O escritório tem 34 anos. Casamento. O escritório tem 34 anos. Eu tenho 27 anos de escritório. Que coisa linda! Que bacana isso! Olha, gente, eu vou fazer vou abrir aqui. Esse movimento, essa história, esse casamento, é uma história, né? Todo esse teu processo, todas as tuas formações, o trabalho que você desempenha hoje com o teu cliente, conta toda essa história do Márcio. Exatamente. Dessa oportunidade que ele teve, desse olhar que era um menino, um guri ali, né? Quando você começou, jovem. Eu já tinha 22, né? Jovem. Jovem. Inexperiente, começando uma vida profissional, né? Você foi ampliando, tendo oportunidades, conhecendo todas as etapas do processo. Conquistando meu espaço. Porque eu acho que isso é importante, né? Sim. Você conhecer todos os processos hoje para você estar capacitado, habilitado para ajudar o teu cliente. Com certeza. E o Alberto abriu as portas para mim, o Alberto e o Dr. Egídio também, obviamente, que ele é o mestre contábil, né? Então, aprendi muito com eles e sou muito grato a eles por essa oportunidade. Que incrível. Eu quero conhecer aqui. Borel, você coloca aqui a empresa que eu quero quero apresentar aqui. Quer ver, Borel? Dá uma baixadinha aqui, ó. Clica naquela arte ali da esquerda. É só uma foto, eu acho que é uma foto ou é um carrossel, hein? Esse tá fixado. Ali teria a foto dos três. Aqui fica aqui, Escrital? Fica neste prédio. Aqui em São Paulo. Aqui fica Escrital. Aqui é a nossa visita em Brasília, que foi semana retrasada. Nós fomos visitar um cliente em Brasília. Nós participamos de alguns treinamentos sobre reforma tributária lá. Então é isso. Não vai aparecer ali, né, Borel? Tudo bem. Depois a gente mostra melhor o escritório, não tem problema. E o escritório é grande, tem muitos funcionários? Nós temos muitos clientes? Nós temos 35 funcionários, Uau. 280 clientes. Olha lá, agora ele conseguiu abrir. É um carrossel, clica na fotinha ali. Aqui ao lado, pronto. Olha lá, esse é o Alberto, o Dr. Alberto. Vamos lá. Esse sou eu, por óbvio, que estou aqui falando. Aí esse é o Dr. Egídio. Esse que é o mestre. Essa foi a gravação de um programa que a gente teve lá no escritório, que apresentou um pouquinho do nosso mundo para os nossos clientes. Muito bacana, muito bacana. Foi muito bacana mesmo esse momento, muito especial. Que coisa boa. E me fala uma coisa, os teus clientes ali, vocês focam em alguma área ou não? Eu acho que é importante você que está assistindo a gente, talvez precise de um escritório especializado. Imagina, não é só um escritório, o diferencial é esse olhar jurídico. Sim. Não é? É a expertise de toda a tua experiência. E a vivência, com certeza. Exato. Olha só, a gente costuma falar que nós não atendemos alguns nichos. Por exemplo, apesar de eu já ter sido da área do supermercado, minha família tem supermercado, a gente não atende supermercado,
nós não atendemos, por exemplo, farmácia, posto de gasolina, mas por um motivo. É uma coisa muito específica e hoje existem escritórios, e é necessário para esses segmentos que eu falei, é necessário um escritório muito especializado nessa área. Então a gente procura não se envolver, porque a gente vai acabar se atrapalhando tanto na operação interna como não prestando um bom serviço. Então a área de petróleo, a área de mineração, então isso requer uma expertise muito especializada. Então esse a gente não faz. Lá no escritório a gente atende clientes de todos os portes e de todas as opções tributárias, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Então a gente acaba atendendo uma gama grande de clientes de nicho, mas alguns a gente optou por não trabalhar porque requer esse cuidado e essa expertise. Né? Então hoje, quando você tem um supermercado, só para explicar melhor para quem está nos ouvindo, quando o cara tem um supermercado, uma farmácia hoje, ele precisa de um escritório bem especializado, e já existem diversos no mercado que atendem esse nicho, porque precisa conhecer cada produtinho, cada operaçãozinha, que é muito específico. Entendi. Então, nessas áreas nós não entramos. Nas demais, lá nós temos construtora, temos engenheiros, desenvolvedores de software, nós temos bastante, agências de publicidade, nós temos restaurantes, nós temos bastante lá no escritório. Então, a gente tem um leque bacana. Agora, deixa eu entender aqui, ó. Eu sou leiga e eu vou fazer perguntas aqui, né, gente? Então, assim, vamos lá. E o bacana é porque talvez a minha dúvida seja a tua dúvida, certo? O cliente... Eu já ouvi alguns amigos, sempre aquela coisa, né, gente? Eu ouvi falar e tal, né? Mas tem gente que fala assim, puxa, contador é tudo igual, porque eles não pensam e tal. Eu queria que vocês trouxessem um pouco o diferencial do teu escritório. Eu acho que isso é bacana, gente. Talvez você que está assistindo a gente não teve uma experiência bacana com algum escritório. Então, assim, tem de tudo no mercado. Eu queria que você realmente fizesse, né? Falasse um pouco do diferencial de vocês. Essa coisa que... gente, conversando aqui nos bastidores, que eu gostei demais, que é uma das bandeiras que eu levanto aqui, pela humanização. E eu gostei disso, por isso que eu fiz questão, né, de o Márcio te convidar para trazer esse diferencial, que eu acho que isso muda tudo. Né? É venda, é serviço e tem que ser humanizado. Conta um pouquinho pra gente, Márcio. Então, vou falar do diferencial, mas antes de falar do diferencial, eu vou falar um passo antes. Quando a gente fala da qualidade do contador, a gente precisa entender a curva de maturidade do empresário. Perfeito. Porque, às vezes, o empresário ele não tem uma maturidade... ou ele não quer desenvolver a maturidade dele. Para mim, o empresário, para ele ter um CNPJ, para mim ele tinha que fazer um curso. Perfeito. Como uma aptidão para ter uma arma. Perfeito. Porque é tão complexo ser Nossa, empresário. É forte isso. Eu acho. E é muito real. Sabe, quando a pessoa ela quer ter uma arma, ela não tem que passar por aptidão psicológica, conhecer leis, aptidão técnica para manusear uma arma, um porte. Até o porte. Para mim, na minha opinião, o cara tinha que passar no Sebrae, pelo menos fazer uns 4 cursinhos online lá no Sebrae. Antes de começar a empreender. Porque é tão complexo. E aí eu volto no que eu estava dizendo na curva de maturidade. Tem empresário que ele não entendeu o que é empresariar no Brasil e ele lida com o contador como um mal necessário. Então, enquanto existir o empresário que não desenvolveu a sua habilidade de empresariar e não entender a importância do contador, nós vamos continuar tendo contadores que vão fazer o trabalho muito básico aquém da ciência contábil pode fazer. Então, a Escrital Contabilidade, desde que ela nasceu, nós nunca quisemos ser mero despachantes. Então, gente, tô achando incrível isso. Nossa, ele falou porque eu já pensei muito assim, sabe? Porque olha que interessante, que você está trazendo o diferencial de vocês, mas também tem muito contador que se presta a isso. Parece aquela coisa de tirar pedido. Então tem cliente que fala assim, não, eu não vou pagar mais do que X, não vou colocar valor aqui. Então, esse cliente, ele não valoriza a contabilidade, por consequência, ele vai procurar um contador que se predispõe a trabalhar por pouco. E se esse cara trabalha por pouco, ele não tem aptidão técnica. Faz a entrega, não tem entrega. É ciclo vicioso. Exato. Então, isso é muito óbvio. Se um cliente chegar para mim e falar assim, e isso já aconteceu, Márcio, estou começando agora, preciso de um apoio,
eu sei que você custa X, a gente pode fazer assim por 3 meses, assim por 6 meses. Teve um cliente que eu fechei esses dias, que o cara, ele tá recomeçando, na verdade. Ele fez uma proposta para mim, que não é comum, quer dizer que eu vou fazer isso sempre, que ele fez uma proposta para mim de um percentual do faturamento dele. Olha que bacana. Então ele falou assim, Márcio, se você acredita em mim, se você pode me ajudar, inclusive com a administração do passivo tributário dele, estratégias de pagar menos impostos dentro da lei, se você vai me ajudar com isso, então eu te ofereço um percentual do meu faturamento de X e a gente vai crescer juntos. Você topa? Eu topo. O negócio é bom. Sempre tem que ser viável, não é assim? Exatamente. Então, esse é um caso muito sui generis, né? Isso não pode acontecer sempre, porque acaba dificultando. Mas eu quis colaborar com o recomeço dele. E foi a forma que eu encontrei. Então, a Escrital nunca se predispôs a ser um escritório mero despachante. A gente sempre quis atuar ombro a ombro com o cliente. E quanto mais o cliente fica maduro com as nossa ajuda, nossa mentoria, nossas dicas. Vocês fazem mentoria também? Não que a gente faça mentoria, mas a gente acaba sendo mentor. Você tem que fazer todo esse relacionamento, você tem que ter, você tem que entender. Você entra na vida do cliente da empresa ali, não é? E quanto mais o cliente amadurece nessa curva, mais ele é exigente conosco mesmo. Sim. Então ele passa a entender que ele precisa de uma contabilidade mensal e não anual. Ele passa a entender que só ter o balanço não resolve, que ele precisa ter uma contabilidade consultiva com números vivos que trazem emoção para os números que ele tem, porque um balanço é muito frio. O balanço ele pode ter vida para mim, que sou contador, que eu vou olhar ali e vou encontrar inconsistências de qualquer empresa. Mas para um empresário, ele é muito frio. Então, nós precisamos dar emoção para esses números, para esse cliente. Só que o cliente também precisa querer. Então, aí é o ciclo bom, é o ciclo bacana, que a gente vai crescendo junto com o cliente, o cara vai ficando mais exigente conosco e assim vai indo até não raros casos, já aconteceu com a gente, do cara internar a contabilidade. E isso para a gente é como você entregar um filho para o mundo. Né? Então, tem uma empresa lá no escritório, 1 bi por ano de faturamento, que o Alberto, ele se gaba de dizer que ele começou junto com essa empresa, dividindo esfirra no restaurante. Olha que coisa linda. Então, hoje a empresa tem controller, tem contabilidade interna, a Escrital continua perto, a gente ajuda no que a gente pode fazer, em especial com órgãos públicos, com suporte, com algumas empresas satélites que a gente toma conta dessa empresa, mas essa empresa atingiu um nível de maturidade que ela tem tudo lá dentro hoje. Olha que incrível. E isso já aconteceu várias vezes. Tem empresa que a gente atuou desde o comecinho e foi vendido para grupo francês, agora mesmo uma agência de publicidade foi vendido para um grupo americano, e isso é fruto do nosso trabalho. É perder um cliente? Não, não é um perder um cliente. É como você vê seu filho casando. Olha que incrível. É ver como seu filho se formando na faculdade e conseguir aquele baita emprego. É muito satisfatório para nós. Quando a gente passa a ser mais exigido pelo cliente por culpa, por trabalho e esforço nosso. Pelo trabalho exemplar, Então, eu acho que... Pela entrega, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que é esse o diferencial do escritório. Nós somos incessantes na busca do sucesso dos nossos clientes. Isso é muito importante. E depois, Escrital Contabilidade Digital é uma necessidade do mundo que a gente vive. Não pode mais pensar em mandar papel para o escritório. Então, hoje, nós estamos cercados de robôs, de inteligência artificial, de plataformas, de sistemas, de documentos digitais, mas isso não quer dizer que nós trabalhamos sem contato humano. Ao contrário, a gente utiliza das ferramentas digitais que nós temos para aproximar as pessoas. No momento que você minimiza a repetição do trabalho, delegando isso para um robô, no momento que você minimiza o contato com o papel, você sobra tempo para você poder conversar com a Renata, entender o problema da Renata, por que ela não está tendo tempo de fazer isso, como é que eu posso colaborar com o dia a dia da Renata. Eu tenho um trabalho lá que eu faço que é o BPO financeiro, que foi assim. O que é o BPO? BPO é Business Process Outsourcing. Então, tudo dentro do escritório de contabilidade é BPO, na verdade. Então, você faz BPO de contabilidade, fiscal, departamento pessoal. Mas ficou mais famoso falar BPO financeiro. É um jargão do mercado, ficou mais famoso. O que acontece? Como é que isso nasceu?
nós tínhamos muita dificuldade de fazer contabilidade. Fazer a contabilidade mesmo. Por quê? Porque o cliente não fazia parte dele dentro de casa. Não emitia uma nota direito, não fazia contas a pagar, não fazia contas a receber, não fazia conciliação bancária, não tinha tempo. Obviamente que o cara vai se dedicar muito mais a atender o cliente dele do que atender a contabilidade. Sim. Aí eu falei, peraí, e se eu fizer a parte financeira dele? E se eu emitir as notas fiscais dele? Será que eu não vou facilitar? E se isso ainda por cima custa menos do que um funcionário CLT? Será que eu não vou estar ajudando mais? Nossa, você implementou isso. Aí sim, aí eu tenho esse trabalho lá que é o BPO financeiro, que eu faço toda essa parte de tesouraria da empresa, organizo os documentos de forma digital. Ou seja, já vem para ti, tá arrumado o negócio. Para mim ou para o contador. O cara não precisa... as pessoas visualizam, e eu acho bacana essa visão, de falar assim, putz, ter o financeiro e a contabilidade no mesmo espaço. Perfeito. É perfeito. Mas se o cara quiser manter a contabilidade dele e só desenvolver o BPO financeiro ou vice-versa, para mim tá tudo bem. Tem empresas lá no escritório que tem BPO financeiro porque eles trabalham com um software X, que eu não trabalho. Então ele tem o BPO financeiro lá e eu faço contabilidade aqui. Mas quem plantou na cabeça dele contratar um BPO financeiro? Foi eu. Sim. Amigo, você não sabe fazer... Não, desculpa te cortar. Não. Você não sabe fazer, você não tem tempo de fazer, você quer vender. Faça isso. Deixa eu fazer o que eu sei de melhor. E você consegue apontar, por exemplo, se o cliente, o mês tal, ele fala assim, cara, se você não mexer aqui, vai dar negativo? Sim. Você faz essa... você prevê, digamos assim, pelos números que você está avaliando? Sim. Você consegue fazer, ó, cuidado aqui, antes de acontecer? Sim. Você consegue fazer isso? Um dos produtos do BPO financeiro é eu entregar para o cliente periodicamente, a combinar com ele, periodicamente, um fluxo de caixa futuro. Uma projeção. Uma projeção. Perfeito. Então eu falo, amigo, ó, seu fluxo de caixa é esse aqui. Então, ó, outubro tá sem dinheiro. Então você precisa mexer em vendas, precisa mexer em marketing, precisa cortar custo bacana. Disso, cortar aquilo. Eu também entrego para ele, como fruto do meu trabalho, eu entrego também um DRE. Eu posso entregar 2 para ele. Eu posso entregar um DRE contábil e um caixa. E eu vou ensinar ele a ler o DRE de caixa e o contábil. Perfeito. Por que precisa dos dois? Por que precisa ter um fluxo de caixa por sistema de caixa? Por que o cara precisa entender qual que é a sistemática caixa e qual que é a sistemática contábil? Aí eu vou... Isso que é a mentoria, entendeu? Não é que eu vendo uma mentoria. Sim. Então, é uma consultoria. Você tá, é um aconselhamento. Vamos falar assim? É um aconselhamento. Eu me julgo também um conselheiro de pequenas e médias empresas. Né? O cara que não tem o controller, que nem eu falei agora, controller é uma posição muito bacana dentro de uma empresa, mas é um cara muito caro. Então eu me considero um controller de pequenas e médias empresas, um conselheiro de pequenas e médias empresas. Eu vou mostrando para o empresário o caminho que ele precisa trilhar para ele chegar onde ele precisa. Vai chegar uma hora que ele vai ter que ficar mais independente de mim. Não tem problema nenhum. Faz parte do processo. Agora me conta aqui. Imagina o cliente chegou na tua empresa com um problemão. Foi, enfim, problema na empresa dele. Certidão, recebeu algum auto, enfim. Chega lá e você vai fazer o diagnóstico. Doutor ali das finanças da empresa, certo? Sim. E aí você fala, cara, tá errado aqui. E ele, por exemplo, é aquele cliente que delegou para um consultório, para um contador específico, que não cuidou disso. E daí você pega aquela coisa, você tem que consertar todos os erros do outro. Porque é delicado você falar, não é? Tipo, nossa, vamos lá, gente, aqui no senso comum. Ele não vai falar isso, eu que tô falando, tá? Teu contador ferrou com a tua empresa. Não te orientou, ferrou, né? Não te orientou, não fez aqui e tal. Acontece muito isso? Acontece bastante. E daí tem que fazer toda essa... uma curadoria ali. Exatamente. Olha só, vou fazer um case para você. Eu não vou nem falar o nicho. Sim, perfeito. Tem um cliente grande nosso, bem grande, um dos maiores clientes nossos, que desde o dia que eu entrei lá, eu apontava. Olha, tá errado aqui, não estamos fazendo certo isso. Até um dia que eu dei um tapa na mesa, obviamente que eu não dei um tapa na mesa, é força de expressão. E eu falei, olha, o meu CRC tá em jogo. Sim. Então, ou nós vamos mudar o rumo, ou então eu sou obrigado a abrir mão desse contrato. Sim. Um ótimo contrato. Sim. O cliente entendeu, contratou uma contadora interna,
Sim. A contadora interna ratificou os meus entendimentos. Perfeito. Evidenciou milhões de multas que eles estavam passíveis de tomar. Tomaram. Uau. Tomaram por ausência de declarações. E nós refizemos toda a parte fiscal contábil dos últimos 5 anos. Eles amargaram multa altíssima. Só que é uma empresa que precisa ser auditada pelo faturamento dela, só trabalha com empresa grande e a gente ajudou nessa travessia. Então, no começo você chega lá com mãos e dedos pisando em ovos, mas chega uma hora que... Que você precisa falar a verdade, né? Apontar os... Exatamente. Então, isso não é errado. Agora, tem também uma visão jurídica do caso que você precisa ponderar se você vai mexer ou não vai mexer. Aí que é o olhar jurídico do processo. Você fala assim, olha, talvez aqui não seja bom mexer. Talvez aqui a gente possa alcançar uma prescrição, ou vários olhares que possa ter para o mesmo negócio. Um outro exemplo de dedos. Não tem a ver muito com ex-contador, nem coisa errada. Tem um outro cliente grande nosso, que o software dele é desenvolvido internamente. E não está bom. E ele está mega vulnerável. E eu, para chegar lá e falar pro cara, meu, o cara que está com você há 20 anos desenvolvendo esse software aí não... É delicado. É delicado. Então, toda vez que eu vou lá, o empresário vai pra mim e fala assim, Márcio, eu já sei o que você pensa. Fala. Só fala, por favor. Já sai de trás desse escudo e fala. Então, olha, que interessante. Talvez até por isso que algumas pessoas falam, ai, contador, não é? Mas não, porque ele é o diagnóstico. É necessário. A saúde da empresa tem que passar e tem que fazer um serviço bacana. Quando a gente pega uma empresa, quando a gente está falando de micro e pequena empresa, até uma média ali, talvez não seja necessário fazer um diagnóstico para começar a trabalhar. Sim. Seria desejável, é o melhor dos mundos. A Renata chegar para mim e falar assim, Márcio, eu tenho essa empresa aqui, você não quer assumir a contabilidade dela? Sim. Renata, eu só assumo se eu fizer 2 meses de diagnóstico para eu assumir ela sabendo de tudo que ela tem de bom e de ruim. Mas nem todo mundo tem dinheiro para pagar. Não que seja caro, mas toda saída... E é uma investigação, tem que levantar muita coisa. Tem que levantar muita coisa. Mas clientes grandes, a gente só trabalha assim. Sim. Então, chegar um cliente de porte para a gente pede, oferece de uma forma muito delicada para que ele entenda o que nós estamos indicando para ele. Perfeito. Fazer um acompanhamento 2 meses para a gente poder conhecer o processo dele, conhecer os produtos dele, o serviço dele, investigar o passado, ainda que seja de forma velada, para a gente também saber o que a gente está pondo na mão. Né? Eu já fui indicado por um contador, por um advogado, cliente nosso, e era uma coisa grande. E ele me chamou no escritório dele para conversar com esses caras. Quando eu cheguei lá, eu comecei a achar estranha a história, sabe? Bem estranha a história. E aí eu comecei, na frente do cara, eu comecei a puxar o histórico dele na junta comercial, consulta pública. Sim. Comecei a puxar. Acabou a conversa, chamei o meu cliente e falei assim, amigo, você sabe que é tudo estelionatário, né? Uau. Ele falou, mas como que você sabe? Eu falei assim, ó, olha aqui, ó. O cara já foi dono dessa empresa, ó como é que essa empresa acabou. Ele foi dono dessa empresa, ó como é que essa empresa acabou. Foi dono dessa empresa. Ele tá aqui procrastinando com a gente. Sim. Ele tá dando uma de, como diz na gíria, João no arms, né? João sem braço. Ele tá dando uma de João sem braço com a gente, mas esse cara é estelionatário. Então, essa pesquisa prévia é ótimo para o empresário, mas também é igualmente bom para nós, para a gente saber onde a gente está se enfiando. Exatamente. Olha que interessante isso. É um mundo muito dinâmico. É dinâmico, mas deve dar uma adrenalina também ali, porque vocês são investigadores. Sim. É uma investigação. Sim. Não é necessária, essencial para você conseguir crescer. Não tem... lógico, sabe? Para crescer, para saber onde eu estou pondo a mão. Os riscos do meu negócio. Mas sabe que eu gostei tanto dessa coisa que você falou do nível de consciência e de maturidade do cliente? Uhum. Eu achei fantástico isso. É legal quando a pessoa ela entende. Ela entende. É o melhor cliente esse, não é? É o que eu costumo falar, que tem alguns tipos de gente no mundo, né? Tem aquela que não sabe que não sabe. Isso é difícil, né? É verdade. Tem aquela que sabe que não sabe. Essa é ótima.
A pessoa fala assim, ó, não sei, você é profissional. Pode ser com um fisioterapeuta, pode ser com a nutricionista, pode ser com a psicóloga, pode ser com o que for. Ó, eu não sei, estou precisando de ajuda. Me ajuda. Você que é o... É incrível isso. Você que é o profissional do assunto. Me ajuda, eu quero ajuda. Agora, quando a pessoa não sabe, não quer ajuda... É incrível isso que você está trazendo. E eu tenho uma ajuda aqui. Eu vou levantar... Posso levantar a mão aqui, gente? Ó, tá? Pergunta. Levantei. IR. Eu não sei. Então, sou péssima, tá? Estamos... Todo mundo fala, faz o teu IR, você não sabe fazer teu IR. Eu falo, gente, hello, eu quero sair daquilo. Não sei fazer. Né? E agora, a gente tá na época, né? É época de imposto. Vocês prestam também, fazem também, eu vou passar meu IR pra vocês, tá? Oba, legal, obrigado. Bora lá. Então, vou contar só mais um pouquinho de história. O primeiro trabalho que eu fiz na Escrital, quando eu cheguei na Escrital, eu acho que foi o primeiro ano de internet no Brasil. Eu tô chutando, deve ser próximo. Você lembra que você tinha que conectar no telefone a internet, fazer aquele barulhinho? Sim. Meu primeiro trabalho na Escrital foi receber disquete, colocar no notebook, transmitir a declaração, gravar no disquete o recibo. Nossa, que trabalheira, né? Foi o primeiro trabalho que eu fiz. Foi um IR? O primeiro. Um IR não, né? 400 IRs. Né? Então a gente faz uma média de 400 IRs por ano lá no escritório. Então o primeiro trabalho do... Então você sabe fazer, né? Mais ou menos. Então o primeiro trabalho meu do escritório foi... E daí pra diante, eu tomei muito gosto por fazer imposto de renda. Jura? E é uma coisa que é muito... Eu me nego a falar sufocante. Eu quero falar outra coisa. Exige demais da minha agenda. Sim. Porque eu amo fazer imposto de renda. Eu adoro fazer imposto de renda. Jura? Juro. Gosto muito de fazer imposto de renda. Eu me dedico de corpo e alma para fazer imposto de renda. Ainda que... Mas é tantos detalhes. Quando me pedem, eu falo, gente, pede isso. Eu falo, ai, que... Mas faz parte. Faz parte. Eu estudei. Eu estudei para isso, eu vivi isso. Eu vivi do momento histórico que eu peguei do imposto de renda. Olha, eu já estudei a história do imposto de renda. Quem implementou o imposto de renda no Brasil, aonde começou o imposto de renda retido na fonte, que foi os primeiros soldados. Que aí, jura? Conta um pouquinho isso. Sério? A primeira forma de imposto de renda no Brasil foi o imposto retido dos soldados. Né? Então, muito tempo atrás, na época da monarquia. Então, esse foi o primeiro imposto de renda. E depois as formas de declaração, que era tudo no papel, era escrito. Então, eu me aprofundei nisso. Foi de gosto. Você perguntou... Não, e você vem acompanhando toda a evolução. E hoje, que tem que... Né, hoje tudo digital, tá tudo... Isso. E é isso que eu ia te contar agora. Então, mudou muito? Mudou muito. De uns tempos para cá, vem mudando bastante. Que agora você falou assim, eu nem sei fazer a minha. Não sei. Aí se você pega uma live, por exemplo, do imposto de renda que teve agora dia 7, se eu não me engano, da própria Receita Federal, fez uma live. A Receita Federal, ela tá muito mais amiga do contribuinte. Ela tá muito mais predisposta a ensinar e não só multar. Né? Porque ela sempre foi muito voraz em arrecadar. Não, isso é um detalhe importante. E a Receita Federal, ela sempre foi muito voraz em multar e arrecadar. Sim. Então a impressão que dava é que ela montava armadilhas para você cair na armadilha e ser penalizado. Sim. Essa sempre foi a impressão de contadores e empresários. Perfeito. Sempre foi. De um tempo para cá, especialmente imposto de renda pessoa física, a Receita Federal ela tem ficado muito mais amistosa. Vou explicar por quê. Mas é uma faca de 2 gumes. Tá. Mais 2 gumes. De uns anos para cá, de uns 4 anos para cá, a Receita Federal inventou um negócio chamado declaração pré-preenchida. Então existe um mecanismo que, por meio da sua senha.gov, certificado digital, você vai lá e puxa a sua declaração pré-preenchida. Ela já vem com muitas informações. Não sabia disso. Tô aprendendo aqui, gente. Para os nossos ouvintes... Isso, tô aprendendo também. Para os nossos ouvintes entender o que está acontecendo hoje com o imposto de renda. Acabei de sair do escritório, atendi um cliente com uma escritura de inventário enorme, uma família de posses, muitas posses. Peguei o imposto de renda de um dos herdeiros, estava tudo já lá lançado na declaração pré-preenchida. A Receita Federal já sabia de tudo. Já sabia de tudo.
Então imagina assim, a família, vamos chutar, o pai morreu. Sim. O cara tinha 20 imóveis. O cara tinha 10 herdeiros. É só um exemplo. Uhum. Cada herdeiro recebeu uma fração de cada imóvel. Sim. Vai lá no cartório e faz uma escritura de inventário. Sim. Então, fulano ficou com 12% do imóvel tal. Ciclano, 25% do imóvel tal. Fulano... Eu peguei o imposto de renda do cara, já estava tudo lá separado. Lançado. Por que Eles não sabiam? Eles não sabiam. Eles me procuraram porque estavam com uma situação difícil de imposto de renda. Eu costumo falar que é um imposto de renda complexo. O imposto de renda complexo e ele precisa da ajuda de um contador. Sim. No caso deles, desejável que tivesse o viés de advogado. Sim. Para poder interpretar o inventário, né, a escritura de inventário e traduzir isso no imposto de renda. Gente, adorei isso um pouquinho. Preciso falar disso. Olha que importante o que o Márcio trouxe aqui. A interpretação. Eu acho que isso conta muito. Não, e vai além. O olhar, não é? E vai além, porque porque você é advogado também, então assim, olha aqui. O profissional mais indicado que vem ao senso comum para fazer o imposto de renda é o contador. Sim. Não estou dizendo que não é. Sim. Só que quando você pega um caso complexo, o advogado ele estudou para entender hipóteses tributárias. Sim. E o fisco ele não quer que você saiba na página número 1 das hipóteses tributárias. E aí que mora a economia dos impostos. Você pode economizar impostos dentro da lei, conhecendo as hipóteses tributárias, as lacunas tributárias, saber o que acontece no CARF, que é o órgão que vai julgar algumas... Quando o advogado ele faz algumas teses tributárias, elas são testadas aonde? São testadas no CARF, são testadas no mundo jurídico. O contador, muitas vezes, ele não está ligado nesse mundo jurídico e perde oportunidades. Então, por exemplo, esses tempos atrás aí teve um negócio do ITCMD, que na hora de integralizar numa hold, se vai pagar ITCMD, se vai pagar ITCMD, ou a herança recebida no exterior, vai pagar ITCMD. Se você pegar o contador puro, ele vai falar, tem que pagar ITCMD. Se você pega um advogado que está acompanhando as inovações... Ele tem um outro caminho. Ele vai pegar um outro caminho. Olha, o seu patrimônio vai gerar tanto de ITCMD. Existe uma tese que a gente pode economizar aqui. Você quer tentar essa tese? Então vou te cobrar no êxito para fazer isso tanto. E por aí muitas coisas que um advogado tem um olhar clínico para isso. Perfeito. Bom, vamos voltar a falar da pré-preenchida. A pré-preenchida é uma faca de 2 gumes. Porque a impressão que dá é que você vai chegar lá e falar ok para tudo e vai entregar. E não é. O ano passado eu peguei uma pré-preenchida de uma declaração grande que eram sócios. Sim. Esses caras tinham uma conta conjunta. Gente de posse. E eu sou responsável pelo imposto de renda deles há 20 anos. Eu peguei a declaração de um, estava faltando 4 milhões. Na declaração do outro, estava sobrando 4 milhões. E eu perdi 2 noites de sono, porque eu sou responsável por isso há 20 anos. Você falou, o que tem de errado? E o que eu fiz de errado? Aí eu tive que entender que a declaração pré-preenchida trouxe uma informação daquela conta conjunta para um no ano e para outro no outro ano. Então, a pré-preenchida, ela... Pode ter alguns erros? Pode ter erros. Pode. Interessante. É por isso que eu estou dizendo. A declaração, ela vem, a Receita Federal, ela vem cada vez mais facilitando a vida do contribuinte, educando cada vez mais, facilitar. Só que isso não quer dizer que ela está sendo bonzinha com vocês. Não, ela não vai ser bonzinha com vocês. Ela não vai apontar uma oportunidade de economia. Ela não vai apontar um erro na sua declaração. Você que precisa pegar a sua declaração. E nesse caso que eu estou trazendo aqui da herança, os meus clientes não têm capacidade de olhar o inventário e ver se o que ela está certo. Fazer a interpretação ali. Exatamente. Então, esse inventário, começou em 2007. E aí, como faz? E aí vai desenvolvendo. Outras coisas mais, de imposto de renda, por exemplo, Bolsa de Valores. Hoje está muito comum, a B3, né, a nossa Bolsa de Valores de São Paulo, está tentando popularizar o investimento em Bolsa de Valores. Sim. Só que investimento em Bolsa de Valores requer uma organização durante o ano para culminar nesta época na declaração de imposto de renda. Não adianta o cara chegar lá no contador, dar as notas fiscais de corretagem e falar assim, faz o meu IR. Sim. Não funciona. Então, tem imposto de renda complexo.
ainda que se julgue, mas eu negociei somente 20 mil reais por mês de ações, eu não preciso. Precisa entregar, amigo. Se você fez lucro durante esse ano todo e comprou um carro com esse lucro, como é que você vai justificar no teu imposto de renda esse carro se você não organizou, ainda que isento de pagar imposto, a sua compra e venda de ações? Sim, entendeu? Perfeito. Então, quando a gente fala de imposto de renda, todos os contribuintes, não só empresários, precisam entender da necessidade do contador / advogado e ou advogado durante o ano. Porque tem gente que precisa fazer carnê-leão. Carnê-leão, Renata, é assim. Pô, vamos supor que você tenha 20 imóveis. Todos os imóveis alugados para pessoa física. Sim. Como é que você paga o imposto disso? Você tem que fazer carnê-leão e apurar mensalmente o imposto de renda. Quando chegar na época da declaração de imposto de renda, você pega o carnê-leão, coloca dentro da declaração e aí a declaração vai falar se você pagou a mais ou a menos. Isso que é restituição. Se você pagou a mais do que deveria, você restitui. Então, tem gente que não sabe disso. Na hora que chega para fazer a declaração, vai pagar uma paulada. Nossa. E isso ainda pode, no futuro, gerar multa para o cliente, porque ele deveria ter pago mensal e não pagou. Ou seja, qualquer ser humano precisa procurar tirar essa coisa negativa que muitos têm da experiência de contador. Procurar um bom escritório de contabilidade para receber todas essas informações. Muito cuidado, pode ser até que eu esteja errada, me corrija. Mas muito cuidado com aquele contador que te cobra um valor simbólico, ou aquele amigo que fala assim, tem um contador ali que te cobra baratinho, tá? Cuidado. Falando para os nossos ouvintes uma coisa importante. Sabe qual que é o maior tesouro que nós temos como contador, falando de imposto de renda pessoa física? É a vivência. É a vivência. Você pode pegar milhares de vídeos no YouTube e estudar seu caso. Você não tem a vivência necessária para entender o que vem antes, durante e depois. Então, vou dar um exemplo disso. Quando a pessoa ganha uma indenização da Justiça do Trabalho, indenização trabalhista. Gente, vocês não sabem o que vem por trás. Você vai cair na malha fina. Mas como eu recebi tudo por lá, eu recebi tudo pela Justiça do Trabalho, tá tudo direitinho, depois eu mesmo atendo a malha fina. Lê do engano. Você precisa entender como é que você faz para proporcionalizar o que você pagou para o advogado. Você precisa entender o que é verba indenizatória. Tem muito advogado que não entende isso porque não tem o background jurídico de entender que indenização não pode ser tributada, não compõe base de INSS. Então, existem muitos IRs complexos que têm que ser respeitados e merecem ser delegados para quem tem vivência. O cara é habilitado por ser contador? Ok. Sim. O cara é habilitado por ser advogado? Ok, mas e quem já entregou mais de 12 mil declarações como nós? O que a gente já viveu de acertos e erros? Quantas malha-finas a gente já atendeu? Essa bagagem, ela é muito importante. Ela é o diferencial. Essa é o que diferencial. É o que eu julgo de mais precioso que eu tenho nas minhas costas, no meu patrimônio, é essa vivência. E eu adoro fazer isso. Gente, não é gostoso? Eu falo sempre que isso, quando o convidado tem eu falo, é maravilhado com o que faz, isso é incrível, é o diferencial. É o diferencial. Que incrível. E existem outras situações, então tem imóvel, tem propriedade rural, tem ganho de capital, quando o cara compra e vende um imóvel, tem inventário. Quando o cara tem muitos imóveis, nós podemos desenvolver para ele uma holding. O cara pode ser um autônomo, por exemplo, um dentista, um fisioterapeuta. E eu posso desenvolver para ele um planejamento tributário, para ele dividir o faturamento dele entre pessoa física e pessoa jurídica. Então, existem muitos casos. Volto a dizer, a Receita Federal ela vem inovando, ela vem ajudando, ela aumentou o limite, por exemplo, um dos motivos que obrigam uma pessoa a fazer imposto de renda é o tamanho do seu patrimônio. Então, o ano passado, se você tivesse patrimônio acima de 300 mil, você estava obrigado a fazer declaração, ainda que você não ganhasse nada. Seu patrimônio era de 301 mil reais, você era obrigado a entregar a declaração. Esse ano pulou para 800. Uau. 800 mil. Imagina quantas pessoas vão precisar não entregar a declaração. Exato. Então,
ela vem ajudando, vem educando. Tem uma novidade de contar para os seus ouvintes. Olha, você entra lá no site da Receita Federal, lá tem um leãozinho bonitinho, é Léo o nome dele, Léo. Quando você clica no Léo, ele é um chatbot. Sabe o chatbot que você conversa e vai respondendo? E esse chatbot, ele vai te fazendo perguntas fáceis, objetivas, que lá no final ele vai te falar se você está obrigado a entregar ou não. Então, olha que legal. Então as pessoas não precisam ter medo do Leozinho ali, do Léo. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo do Léo. Então, você entra lá, para você não precisar desgastar de perguntar para um contador, ainda... Tomara que não, eu acredito que a 99,9% dos contadores são de boa índole, mas tem aquele sempre 0,1% que vai falar que você está obrigado, que você vai ter que pagar, vai ter que fazer. Então, hoje a gente tem o chatbot do Léo lá na Receita Federal, que ele vai conduzir o contribuinte nas perguntas de forma bem fácil, bem interativa, para poder falar ao final se você está obrigado a fazer a declaração ou não. Tendo qualquer dúvida, ainda que não tendo a resposta negativa do Léo, por favor, me procure. Não cobro consulta por um caso desse, de perguntas simples, fáceis. Não vou cobrar consulta. Obviamente tem gente que precisa de uma consulta mais aprimorada, né? Então, nós estamos aí para ajudar quem precisa. Não só os clientes, mas os contribuintes. E é interessante porque quando a gente pensa, assim, por isso que é bom ouvir um especialista, né, orientando a gente, porque a gente fala assim, entra no site e tal, as pessoas já ficam com medo. Mas será que é confiável? Não é? É confiável. Então, muito bacana. Outra mudança que tem é que aquela tal declaração pré-preenchida que eu falei, antes você precisava de um negócio chamado certificado digital. Sim. Certificado digital é muito comum para empresários, para contador, advogados, é uma ferramenta comum. Mas uma pessoa física geralmente não precisa ter certificado digital. De um tempo para cá, a Receita Federal vem desenvolvendo, é uma das mais desenvolvidas do mundo em tecnologia, a nossa Receita Federal, a tal senha.gov. Então, se você tem uma senha.gov, prata ou ouro, você consegue pegar sua declaração pré-preenchida, você consegue ter acesso ao ECAC, várias informações. Que bacana. Então, a Receita Federal lá tem... cuidado, é sempre um olho no peixe e outro no gato. Sim. Né? Então, mas ela tem facilitado bastante a vida do contribuinte. Muito bom. Márcio, querido, quanta informação, tá? Ele falou uma coisa que eu já vou convidar ele aqui, porque eu acho que você também vai querer saber essa coisa de holding familiar e tal. Isso sim. é um assunto que... Vou pegar só um ganchinho para falar. Gente, a reforma tributária foi aprovada. O mundo tributário mudou. Eu sou MBA em gestão tributária. Eu fiz MBA em gestão tributária. Eu quero que você venha falar sobre isso. O meu MBA em gestão tributária, a partir de 2027, eu posso jogar ele no lixo, que eu vou ter que fazer outro. Obviamente que eu estou exagerando aqui na minha forma de me expressar. Mas é importante isso. E o que eu estou querendo dizer com isso que ela falou de holding? O ITCMD, que é o imposto que você tem que pagar quando você transmite os bens para a holding, vai aumentar. Então, isso me interessa muito. Eu estou querendo saber disso, está convidado para gravar um episódio só para a gente falar disso. O momento de repensar o que é sucessão patrimonial ou evitar a sucessão patrimonial, como alguns dizem, é agora. Porque o ITCMD vai aumentar. Então, fica a dica aí. Planejamento tributário pensado, legal, eficiente. Eu já está convidado para a gente gravar o próximo episódio para falar sobre isso, porque é importante. Me interessa muito também. Eu tenho certeza que muitos de vocês também querem ter essa informação e nada como um especialista para falar sobre isso. Querido, eu estou muito feliz, de verdade. Obrigada pela tua contribuição, contribuiu muito. Muito obrigado. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. Abra teu coração, o que você quiser aqui. Eu vou abrir meu coração para os ouvintes, dizendo que empreender é lindo, empreender é muito gostoso. Eu acho que correr riscos, a gente corre risco todo dia, a todo momento, para todos os lados. Eu acho que não ter amarras e fazer aquilo que a gente gosta é o melhor que a gente pode fazer para a sociedade, para a nossa família, para os nossos pares. Então, confie no seu potencial e vamos empreender juntos. Nós podemos ajudar vocês, nós podemos nos ajudar mutuamente. A vida é uma eterna lição, mútua lição. Do mesmo jeito que eu tenho a minha contribuição, a minha expertise para passar para vocês, eu tenho certeza que eu tenho muito para aprender com vocês também.
conte com a gente. Olha que coisa mais linda. Muito obrigada, querido. Obrigado obrigada você, mesmo. Renata. Tá? Próximo... De coração, sua energia é demais. Obrigada. Não, eu amei, aprendi muitas coisas aqui e eu tenho certeza que você também aprendeu. Aliás, agora você vai clicar aqui, né? Vai comentar, vai curtir, vai encaminhar, mandar uma mensagem pro Márcio aqui. Aliás, tá? Se você tiver algum tema de curiosidade, coloca aqui. Ai, queria tanto que você falasse sobre isso, que a gente convida, ele volta aqui para esclarecer a tua dúvida, porque a gente está aqui para deixar sementes e ajudar você. Então, a gente está fazendo a nossa parte aqui agora. Vai lá, curte, comenta, compartilha. Meus amores, adorei. Mais uma vez, obrigada. Obrigado. A gente fica por aqui. A gente se vê na próxima semana. Um beijo no coração.